Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre os tipos de matriz, tá? Lembrando que na aula passada, a gente conversou sobre a lei de formação de uma matriz, né? E na aula anterior ainda a gente conversou como funcionava, né? Como interpretar uma matriz, né? Os seus elementos e assim por diante. Então hoje a gente vai ver que a gente tem vários tipos de matrizes, né? Então a primeira, né, que a gente vai ver é a matriz quadrada, né? Uma matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. E a gente representa a matriz, né, que possui n linhas e n colunas por AN, né? Ou eu posso colocar BN, CN, né? Então, lembrando que a gente escreve, né, ou identifica uma matriz por uma letra maiúscula, assim como os conjuntos, né? E aí o N, lembram que a gente fazia M vezes N, né? Ou N vezes M, número de linhas vezes colunas, né? E aqui no caso a gente só coloca N porque são iguais, né? Então são dimensões iguais, né? E aí a gente lê matriz quadrada de ordem N, né? Quando a gente coloca só AN ou BN, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então eu tenho A2 por 2, então A2, né? Eu poderia colocar matriz quadrada de ordem 2, né? Que é o meu primeiro exemplo, que é menos 1, 0, 1 e 0 ali. É uma matriz com duas linhas e duas colunas. Né? E o B3 por 3, B3, matriz quadrada de ordem 3, né? Que é 0, 0, 1, 2, 7, 9, 4, menos 9, menos 1. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Então, essa é a minha interpretação para uma matriz quadrada. Né? Mesmas dimensões, mesmo número de linhas, mesmo igual, né, ao número de colunas. Beleza, pessoal? E quando a gente fala em uma matriz quadrada, a gente tem uma característica, né, ou dois elementos que surgem, que são muito importantes para a gente calcular determinante, né, fazer algumas contas, né, com matriz, operações com matrizes, né, então, que são as diagonais, a diagonal primária e a diagonal secundária. Então, a diagonal principal, né, ela é aquela que parte do A11, do primeiro elemento, até o n vezes m elemento, né? E aí a gente pode falar que a diagonal principal, ela é onde os elementos são A, I igual a J. Então, eu tenho a linha igual à coluna. Vejam que eu tenho A11 na diagonal principal, o A22 e o A33. Beleza, pessoal? E a diagonal secundária é a diagonal onde eu interpreto, né, como se fosse um X. Eu faço um X com a diagonal principal, é a diagonal secundária. Beleza, pessoal? Próximo tipo de matriz é a matriz identidade, né? A matriz identidade é uma matriz quadrada, então ela vai ser uma matriz quadrada, só que ela possui todos os elementos da diagonal principal iguais a 1. E os demais elementos é 0. Tá? Então, se, né, vejam ali na lei de formação, A e J vai ser 1CI igual a J. Lembra, então, que no exemplo anterior eu falei aqui, ó, da diagonal principal, é onde I igual a J. Então, A11, A22, A33, diagonal principal. Então, no caso, CI igual a J. Então, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3, 4 igual a 4, igual ao primeiro exemplo ali. Se I igual a J, eu coloco 1 para diagonal principal, né, o elemento. Então, vai ser na diagonal principal. E 0 se I diferente de J. Então, a gente não vai ter outro elemento, né, que fora da diagonal principal, que I vai ser igual a J. Né? Então, se I diferente de J, eu vou colocar o elemento igual a 0. Beleza, pessoal? Então, no exemplo ali, ó, I, né, quando a gente fala em matriz identidade, a gente identifica ela como I, identidade de ordem 4 ali, né?
Então, é um IN, né? No caso, lá quando a gente estava falando sobre a matriz quadrada, a gente colocava AN, né? Matriz A de ordem N, né? E aqui, no caso, eu estou colocando identidade de ordem N, ou, no caso aqui, do nosso exemplo, ordem 4. Beleza, pessoal? E a gente tem outro exemplo ali, que é a identidade de ordem 2, que é igual a 1 e 0, 0 e 1, né? Diagonal principal, formada por uns, e o restante zerado. Beleza, pessoal? Aí a gente vai para a matriz unitária, que a matriz unitária nada mais é do que uma matriz quadrada, só que ela é de ordem 1, né? Ela possui uma linha e uma coluna. Logo, né, consequentemente, eu tenho apenas um elemento dessa matriz. E aí você pode ver no exemplo, ó, A igual a menos 1, né? Então, é uma matriz A de ordem 1, 1 vezes 1, né? E o meu único elemento, menos 1. B, que é igual à identidade de ordem 1, que é igual a 1, né, dentro da matriz. E o C vai ser igual a 5, né? 1 vezes 1 ali, ó, é uma matriz C de ordem 1, com o único elemento 5 dentro dela. Beleza, pessoal? Aí a gente tem a matriz nula. Uma matriz é dita nula se todos os seus elementos são iguais a zero, né? Representadas por uma matriz nula de ordem M por N, por O M vezes N. Né? Então, aqui não precisa necessariamente ser quadrada, né? Mas, né, se todos os elementos forem zero dessa matriz, eu tenho uma matriz nula. Beleza? Aí a gente tem a matriz oposta, né? E aí a gente tem que considerar duas matrizes. E essas matrizes têm que ser de mesma ordem, tá? Tem que ser de ordens iguais. Então, A, onde eu tenho os elementos A e J, com uma dimensão M vezes N, e B igual a B e J, né? Os elementos, de M vezes N, né? Essas matrizes com a mesma ordem. Essas matrizes elas serão chamadas de opostas se e somente se o elemento A e J ele for igual a menos B e J. Desse modo, os elementos correspondentes devem ser números opostos. E a gente pode representar a matriz B por menos A, o negativo de A. Vocês vão ver que a gente pode multiplicar uma matriz por um número, né? Então, se eu multiplicar por menos 1 uma matriz, né? Os elementos eu vou inverter o sinal, né? Eu vou fazer uma distributiva em cada elemento e eu vou invertendo os sinais. E é o que acontece aqui nesse nosso exemplo. Então, a matriz A, eu tenho 1, menos 1, 9, né, na primeira linha. 7, 14 e menos 8 na segunda linha. 0, menos 5 e menos 5 na terceira linha. Já para B, ó, se eu multiplicar isso por menos 1, vamos ver lá como é que ficava. Primeira linha, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, eu ficaria com negativo no primeiro, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1, positivo. Menos 1 vezes 9, menos 9. Então, é o que eu tenho na primeira linha de B. Podem ver ali, ó, menos 1, 1 e menos 9. Então, eu fiz a distributiva do menos 1. Então, eu inverti, né, os valores. Logo, eu estou tendo o oposto da matriz A. Então, essa é a ideia. Então, se eu multiplicar por menos 1, eu inverto a matriz. E com isso, eu tenho o oposto da minha primeira matriz. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da matriz oposta. E aí, a gente tem também a matriz transposta, né? A gente precisa também de duas matrizes, onde eu tenho A igual a A e J, M vezes N, e B igual a B e J, N vezes M, né? Então, elas são transpostas C e somente C. A e J é igual a B, JI. Ou seja, né, dado uma matriz A, para encontrar a sua transposta, basta eu tomar as linhas como colunas. A transposta da matriz A é denotada por AT, tá?
E aí vamos ver o exemplo. Então, eu tenho 1, 5 e 4 na primeira linha e 3, 7, 0 na segunda linha da matriz A. Para eu ter a transposta, eu vou inverter. Então, se a minha matriz tem 2 linhas e 3 colunas, a transposta vai ter 3 linhas e 2 colunas. Né? Eu vou inverter coluna com linha, né? Como diz ali no começo do enunciado. E o elemento que, no caso em A, ele está no 1, 1, né? No caso A e J, eu vou inverter para JI. Vamos pegar o elemento da primeira linha, então a primeira linha 5, né? No caso, na segunda coluna, ele vai ser, se eu inverter primeira linha, segunda coluna, vai virar segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, B e J. BJI, certo? Então, vejam lá que eu tenho em A o 5 na segunda coluna, primeira linha, na transposta ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, eu transpus essa matriz. Vejam lá. A 1, 5 e 4, que é a minha primeira linha, 1, 5 e 4 vira a minha primeira coluna. E 3, 7, 0, que é a minha segunda linha, vira 3, 7, 0 na segunda coluna. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia da matriz transposta. Pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero que tenha ficado bem claro este conteúdo. E caso haja alguma dúvida, procurem a coordenação do cursinho ou deixe aqui nos comentários do vídeo que a gente vai poder conversar sobre e sanar essa dúvida da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Mais uma vez, espero que tenham gostado, uma boa semana de estudos e até a próxima.